alunos do Instituto que vão fazer a prova após o culto, por favor, logo em seguida, logo após o culto, venham aqui nessa sala aqui do lado do púlpito, nós vamos realizar a prova nessa salinha, ok? Isso logo em seguida, após o culto, para não demorar muito. Ok, 1 aos Tessalonicenses, capítulo 3, como nós estudamos na introdução dessa carta, Paulo escreveu essa epístola, essa carta aos seus novos convertidos em Tessalônica. Então, de todos os livros neotestamentários, esse, na verdade, é o melhor para um novo convertido, porque trata realmente as doutrinas, e não somente as doutrinas, mas também as questões práticas que um novo convertido precisa conhecer, tá? Inclusive, esse capítulo agora, o capítulo 3 que nós vamos estudar, ele não tem muito doutrina, mas tem bastante aplicação prática aqui, tá? Vamos orar. Senhor Deus, mais uma vez chegamos a Ti que és o único, que és digno, Senhor, de toda honra e toda glória. Agradecemos a Ti pela salvação que temos, é tudo por causa de Ti, não é por mérito próprio, Senhor. Obrigado por essa graça, obrigado, Senhor, pela salvação, a segurança que temos em Ti. Obrigado por esses que estão aqui reunidos para ouvir a lição, Senhor, e peço que o Senhor dê entendimento a cada um. E também abençoe as crianças em cima, os professores, que abençoe a lição deles também, que desde cedo em suas vidas essas crianças já, Senhor, que possam entender a salvação e que possam desde cedo também entregar os seus corações a Ti. Obrigado, Senhor, por essa noite, por Tua graça e misericórdia, em nome do Senhor Jesus. Amém. Então, verso 1 diz, Paulo, que não podendo esperar mais, achamos por bem ficar sós em Atenas. E enviamos Timóteo, nosso irmão e ministro de Deus, e nosso cooperador no Evangelho de Cristo, para vos consolidar e vos consolar acerca da vossa fé. Então, Paulo aqui cita a situação que é narrado também para nós em Atos 17. Olha Atos 17, 13. Atos 17, nós leremos 13, 14 e 15. Atos 17. Vamos começar no 12. Portanto, muitos deles creram, assim como algumas proeminentes mulheres gregas, e não poucos homens. Mas, quando os judeus de Tessalônica souberam que a palavra de Deus era pregada por Paulo em Bereia, foram até lá e agitaram o povo. E então, imediatamente, os irmãos enviaram Paulo para que ele fosse até o mar. Mas Silas e Timóteo permaneceram ali. E os que conduziam Paulo o levaram até Atenas. Está vendo? E recebendo ordem para que Silas e Timóteo fossem ter com ele o mais rápido possível, eles partiram. Então, é dessa situação que Paulo comenta aqui em 1 Tessalonicenses 3:1, quando ele fala, voltando, pelo que não podendo esperar mais, achamos por bem ficar sós em Atenas. Então, ele ficou lá em Atenas, onde ele estava, Atos 17:15, e enviou quem? Enviou Timóteo de volta a Tessalônica, para ver como estavam os irmãos, esses novos convertidos. E como a gente verá na leitura, ele estava preocupado porque esses novos convertidos estavam passando por umas aflições, provações,
e ele estava receoso, pensando que eles, por algum motivo ou outro, né, e por serem novos na fé, poderiam, né, ou pudesse, no caso, desistir. E não queria que isso acontecesse, então mandou Timóteo, verso 2, enviamos Timóteo, nosso irmão e ministro de Deus. Interessante o título, ministro de Deus. Isso é um dos títulos do pregador, chamado por Deus para alimentar o rebanho de Deus. Ele é ministro. Um ministro é o quê? Ele é um servo. Outro sinônimo para a palavra servo, o título servo é ministro. E um homem chamado por Deus para alimentar o rebanho, edificar a igreja, ele é ministro, ele deve se entender como um servo. E como servo ele é exemplo. Ele não é ditador. Amém? Ele não é algo mais que você. Se você tocar nele, nada vai acontecer. Isso é verdade. Ele bota calça e calça bota igual você. Se você usa de bota também. E as pessoas têm ideia errada, e isso foi gerado por falsos irmãos, criando a ideia que o pastor ele é intocável, né? Não pode nem contradizê-lo, como se ele fosse a autoridade. A autoridade nossa é essa. Eu sou chamado, o pastor, ele é chamado a pregar, ensinar essa aqui. Conduzir e alimentar o rebanho por essa palavra aqui, a palavra de Deus. Ele é ministro de Deus. E nosso cooperador, olha, no evangelho de Cristo. Agora, não é o mesmo evangelho que Cristo pregava, mas era o evangelho sobre Cristo e o que Ele fez por nós. Como assim, pastor? Mais uma vez, quem nos acompanhou no estudo de Mateus, creio eu que já sabe muito bem o assunto, já entende muito bem o assunto, mas para quem não estava presente ou pegou o final, volte até Mateus, o Evangelho segundo Mateus, olha capítulo 4. Mateus 4, 17, verso 17. A partir deste tempo, Jesus começou a pregar e a dizer: arrependei-vos, pois é chegado o reino do céu. Fazendo um estudo do reino do céu, sabe o que nós descobrimos? O reino do céu é o reino físico. É quando Jesus reinará aqui sobre a terra. A céu vai descer para reinar aqui. O reino de Deus é o reino espiritual. Hoje, se você é salvo, você faz parte desse reino. Agora, um dia, os dois reinos, o espiritual e o reino do céu, se tornará o mesmo. Quando? Quando Jesus voltar e reinar aqui. Mas, por enquanto, o reino do qual nós fazemos parte é espiritual. Por isso, a igreja não se deve unir com o Estado. Amém? A igreja não luta por armas físicas. Nós não fazemos revoluções políticas, esse tipo de coisa. Nosso reino é espiritual. O reino que Jesus pregava aqui, e pregava a quem? Ele estava pregando a nação de Israel sobre o reino que estava prometido a eles lá atrás no Velho Testamento. Por isso, olha verso 23. E Jesus foi por toda a Galileia ensinando em suas sinagogas. Sinagogas de quem? Quem é que usa sinagoga? Entendeu? E pregando o evangelho do reino. Olha o que acompanhou esse evangelho. Curando todas as espécies de enfermidade, todas as espécies de doenças entre o povo. Ele teve os sinais. 1 Coríntios 1, 22. Os judeus requerem sinal. Então, Jesus foi pregando o evangelho do reino.
O reino do céu está chegando, gente. Esse reino será pregado novamente na tribulação. Olha Mateus 24. Mateus 24. Mateus 24, 14. Mateus 24, 14. E este evangelho do reino será pregado em todo o mundo, como testemunho para todas as nações, e então virá o fim. Contexto, precisamos identificar o contexto. Amém? Se eu falasse para você, eu beijei ela, eu abracei ela, ela é a paixão da minha vida, você vai pensar, tomara que o contexto é a irmã Jody. Se não fosse, algo está errado, amém? Está vendo? Contexto é tudo. Ok? Olha o verso 15. Quando? Você queria saber quando? Ok, quando? Quando, pois, virdes a abominação da desolação falado pelo profeta Daniel, posta no santo lugar, quem lê, entenda. Você precisa entender algumas coisas do contexto e dessa passagem. Uma coisa já é evidente agora. Algo vai ser posto onde? No santo lugar. Que santo lugar é esse? É o santo lugar do templo. Deixa eu fazer uma pergunta para você, e você que sabe, às vezes você não sabe. Mas eu acho que a maioria já sabe responder. Israel tem templo hoje? Eles não têm. Como que poderia aplicar esse texto para hoje, então? Não tem como. E está falando de uma profecia de Daniel. A abominação da desolação. Se você voltar lá em Daniel, essa abominação da desolação é vinculada com quem? Com o anticristo. O anticristo está reinando? Lula não é o anticristo, viu? Trump não é o anticristo, apesar que há muitos que pensam assim. Amém? E não é o Xi Jinping, sei lá, o nome do presidente chinês lá. Como que ele chama? Alguém lembra? É isso aí. Sabe como o chinês nomeia o filho, né? Entra lá na cozinha, abre o armário, deixa as panelas cair no chão. É engraçado, gente, amém? Pode contar um dos peão também, eu vou rir, tá? Ok, vamos lá. Mateus 24, olha verso 21. Porque haverá então grande tribulação, como nunca houve desde o princípio do mundo até agora, nem jamais haverá. Grande tribulação. No contexto de o quê? Da abominação da desolação. Vinculado com quem? O anticristo. Quando Israel terá um templo, ou um lugar santo no templo, onde essa abominação da desolação poderia ser posta. E nesse contexto nós lemos o quê? O evangelho do reino. Então, é o evangelho do reino do céu. É um reino físico. Agora, o evangelho que nós pregamos hoje é bem identificado, em Atos 20 e 24. Vamos lá, Atos 20 e 24. Atos 20 e 24. Paulo declara aqui, mas nenhuma destas coisas me comove, nem valorizo minha vida para mim mesmo, para concluir com alegria a minha carreira e o ministério que recebi do Senhor Jesus. Olha, para testificar do evangelho da graça de Deus.
1 Coríntios 15, por favor. 1 Coríntios 15. 1 Coríntios 15. Verso 1. Além disso, irmãos, eu vos declaro o evangelho que vos tenho pregado, o qual também recebestes e no qual também estáis firmes. Olha o verso 3. Porque eu vos entreguei primeiramente o que também recebi, que Cristo morreu por nossos pecados, de acordo com as Escrituras, e que foi sepultado, e que ele ressuscitou ao terceiro dia, de acordo com as Escrituras. Ele definiu o evangelho da graça de Deus é que, olha o verso 3, Cristo morreu por nossos pecados, de acordo com as Escrituras, e que foi sepultado, e que ele ressuscitou ao terceiro dia, de acordo com as Escrituras. Quem deposita sua fé em Cristo, o Cristo Jesus que fez isso por ele ou ela, é salvo pela graça de Deus. Essa é a obra salvífica realizada por Cristo. Então, 1 Tessalonicenses 3, verso 2, Paulo disse de Timóteo, e nosso cooperador no evangelho de Cristo. É o mesmo evangelho da graça de Deus. Para vos consolidar e vos consolar acerca da vossa fé. 3. Para que nenhum homem se comova por estas aflições, porque vós mesmos sabeis que para isto fomos ordenados. Ou seja, apesar que o novo convertido não pensa assim, não espera que seja assim, geralmente. A realidade é que, a partir do momento que você aceita Cristo, sabe o que você fez? Você se posicionou com Ele. E você fez o quê? Você se colocou na mira, sem saber, você se colocou na mira do acusador dos irmãos, do grande tentador, Satanás. Porque enquanto você estava do lado dele, ele não precisava mexer muito contigo. Mas agora que você conheceu a graça de Deus, aceitou Cristo como seu Salvador, agora você é um perigo. E o inimigo não vai ficar quieto. E vai aparecer aflições, tribulações. Olha João 16. João 16. João 16, 33. Jesus Cristo falando. João 16, 33. Estas coisas eu vos tenho dito para que em mim tenhais paz. Onde está a tua paz? Onde está a minha paz? Em Cristo. No mundo tereis tribulações, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. Amém? Eu falo para você aí, a nossa paz está em Cristo. Esse mundo nos apresenta muitas tribulações. Passaremos por tribulações físicas, emocionais, mentais, com os parentes, com os amigos, no serviço, no lazer, aflições. A pessoa, então, ouvindo isso, pensaria, mas quem quer ser cristão, então? Ou porque Cristo, apesar de todas as aflições, Ele dá paz. Ele dá uma paz que esse mundo não concede à pessoa, que o inimigo não concede e não consegue dar à pessoa. Deus tem sido muito misericordioso para comigo, mas eu já tive momentos na minha vida
de tristeza, de desânimo, de pensar, sabe, eu quero largar mão de tudo. Mas são nesses momentos que o Senhor vem e Ele nos pega nos braços dEle. Ele fala, vem cá, filho. Quer chorar, então vem chorar. Vem chorar aqui. Chora no meu colo. Sabe uma coisa que o bom pai não aguenta ver, não suporta ver muito? O filho dele triste, chorando. Às vezes a gente sabe que a gente vai ter que se afastar um pouquinho, deixa chorar, deixa a criança aprender que a vida não é fácil. Dependendo também da idade, tem que levar tudo isso em consideração, né? Mas, como é bom também poder consolar seu filho, né? Vai melhorar. A dor vai passar. Quando são pequenas, as dores geralmente são porque caiu, né? Aí machucou o joelho. Aí crescem, apaixonam, levam decepções. A ferida do coração é pior do que a ferida física. E o papai e a mamãe chegam lá e falam, vem cá, vai passar. Não vai passar, vai passar. Vai passar. Graças a Deus, Ele não está falando igual nós, porque o pai humano, ele está falando pela experiência dele, né? Mas Cristo, Ele fala pelo poder dele. Irmãos, não somente vai passar o evento, mas um dia tudo vai passar. Vai sumir. Vai ser o céu, vai ser Cristo, vai ser glória. E essas dores que nós passamos aqui, porque nós amamos a Ele, porque estamos querendo servir a Ele, Ele vai nos premiar. Ô filho, uma coroa, porque você suportou a tentação. Bem feito, meu filho, servo fiel, entra no repouso do seu Senhor. Segundo a palavra de Deus, isso vai acontecer. Eu sei, pessoas acham que eu e a minha esposa somos loucos. Esses dias a gente está arrumando documentação para a viagem, né? Tendo que ir em cada órgão, né? Já fomos na UAI lá em Varginha, já fomos na UAI aqui em Pouso Alegre. Why, eu não sei. Quem conhece inglês não já se entende por que eu não sei. Mas sempre é a mesma pergunta, né? Cheguei na UAI aqui em Pouso Alegre, a moça que me atendeu na recepção, ela falou assim, o senhor é norte-americano? Eu falei, eu sou. Ela falou, mas então, o que o senhor está fazendo aqui? Ela falou, se eu fosse o senhor, eu diria assim, tchau Brasil. Ela falou, eu estaria lá nos Estados Unidos nesse exato momento. A pessoa acha que você é louco. Mas, olha, eu não troco a paz de Cristo que eu tenho aqui, fazendo a vontade dEle aqui, para nada nesse mundo. A paz que eu tenho aqui não é a paz que eu teria se eu fosse tentar servir a Deus lá. Amém? É a paz de Deus que vem. E nada nesse mundo é igual a essa paz, esse conforto. Ok? 1 Tessalonicenses 3, verso 3. Para que nenhum homem se comova por estas aflições, porque vós mesmos sabeis que para isto fomos ordenados. Então essas aflições e tribulações não são a grande tribulação. Olha verso 4. Porque verdadeiramente, estando ainda convosco, vos dizíamos antes que havíamos de sofrer tribulação, como sucedeu e vós o sabeis. Paulo já alertou os seus convertidos. Vocês vão sofrer aflições, infelizmente. Vai sofrer não somente aflições espirituais, mas vai ser perseguido por esses que estão contra Cristo e o Evangelho. E aconteceu assim como ele disse. Olha, por favor, Atos 14. Atos 14, 22.
confirmando as almas dos discípulos e exortando-os a continuar na fé, e que é necessário, por meio de muitas tribulações, nós entrarmos no reino de Deus. Então, esse mundo agora nos apresenta muitas tribulações. Olha aqui o reino de Deus que ele está falando aqui. Esse reino aí é como eu falei. Quando tiver os dois juntos, reino do céu e reino de Deus, ou quando vai ter os dois juntos? No milênio. E aí a Bíblia usa às vezes o termo reino de Deus falando dos dois, mas em Mateus, toda vez que você encontra o reino do céu, é no contexto de um reino físico. Agora, nos outros evangelhos, você tem que tomar cuidado, porque muitas vezes usa reino de Deus no sentido do reino espiritual, do qual nós fazemos parte, igual Romanos 14, 17, como fala ali, igual Lucas 20, o 17, 20, 21. Mas aqui, já que os dois estarão juntos, ele refere ao reino de Deus, está falando sobre o milênio. E sabe o que vai acontecer se você suportar essas tribulações? Como já disse, você vai ser premiado e ter a oportunidade de reinar com ele. Amém? Tem motivo. Mas Paulo foi alertando, avisando seus convertidos que isso iria acontecer. 1 Tessalonicenses 3, então, verso 5. Por esta causa, não podendo eu também esperar mais, mandei-o saber da vossa fé, temendo que o tentador vos tentasse e o nosso trabalho viesse a ser em vão, no sentido que eles não iriam crescer. Eles eram salvos, mas se eles afastassem e desistissem agora, aí o que foi iniciado ali não daria o que? Fruto. Eles seriam salvos, mas eles seriam o que? Crentes infrutíferos. Então, o tentador, como ele é chamado aqui, Satanás, a estratégia dele é já destruir o convertido na sua infância, no começo de sua fé. Amém? Igual uma manada de cavalos lá na selvagem, os potrinhos sempre são atacados pelo predador, os leões. Igual uma manada de vacas, de gado, os predadores sempre atacam quem? Os bezerros, os novilhos. Eu lembro que na fazenda que eu trabalhava, lá nos Estados Unidos, tinha um jacaré enorme, um jacaré de 5 metros, jacaré. E ele estava matando vários bezerros nossos lá, porque o gado descia ali para beber água, e ele saía, pegava o bezerro e comia. E lá não é permitido você matar o jacaré se você não tiver licença. Então tem caçadores que têm a licença do governo, o trabalho deles é matar jacaré. Aí foi chamado, eles mataram o jacaré. Eu vou lá nesses dias, vou ficar na casa onde tem a cabeça dessa jacaré, está desse tamanho, gente. Cabeça da jacaré lá. E assim, mais ou menos dessa medida, assim, em termos de comprimento e largura, é assim, na boca dele, e faz assim, cheia de dentes. E o apelido que demos para ele era o bisavó, porque ele já era muito velho, a gente chamava ele de granddaddy. Mas tá bom, então, voltando ao texto aqui, o tentador, ele quer destruir o novo convertido na sua infância, no seu começo. Então, se você é mais maduro na fé, você deveria fazer o quê? Ao invés de desanimar o recém-nascido em Cristo, encorajá-lo, amém? Uma pessoa recém-nascida em Cristo, uma pessoa que acabou de aceitar Cristo, ela não sabe tudo o que você sabe. Ela pode em algum momento falar ou pensar alguma coisa errada. Então, na humildade de Cristo, se você puder, exorta, né? E não acha tão estranho porque ela falou isso, né?
os meus filhos sempre estão falando coisas que eu sei que não é bem assim, né? Às vezes eles aprendem alguma coisa, ou acham que aprendeu alguma coisa, vem falando, pai, sabe o que eu aprendi? E conta para o pai, mas você entende que não é bem assim. Aí que você fala, mas ó, eu sei, eu entendo essa experiência que você passou, filho, mas não é bem assim, porque ou seja, haverá outros cenários, vai acontecer isso, aquilo, amém? Mas graças a Deus, sabe uma coisa que eu gosto, e por isso eu gosto de estar perto de adolescentes, jovens, a energia, o zelo, amém? Agora, é isso que a gente percebe e vê também no recém-nascido em Cristo, o novo convertido. A gente vê o quê? Zelo, amém? E deveria ser assim. Não seja um crentão velho, morto. Seja encorajador, amém? Espera que eles vão falar alguma coisa, vai fazer alguma coisa, mas, né? Mas sabe, é uma bênção quando você vê a pessoa crescer e amadurecer, né? Isso que Paulo diz aqui, 1 Tessalonicenses 3, olha verso 6. Mas agora, vindo Timóteo de vós para nós e trazendo-nos boas novas da vossa fé e caridade, e de como sempre tendes boa lembrança de nós, desejando muito ver-nos, como nós também de ver-vos. Portanto, irmãos, ficamos consolados acerca de vós em toda a nossa aflição e angústia pela vossa fé. Porque agora vivemos se estáis firmes no Senhor. Agora, ele não está falando sobre a vida física. Não era assim, se eles morressem espiritualmente, Paulo e os demais apóstolos iriam morrer. Ele está falando, porque agora vivemos no sentido assim, esta é a vida. Agora eu me sinto bom ânimo, eu me sinto encorajado em saber que esse medo que eu tive, que talvez vocês iriam desistir ou algo do tipo, agora ele vindo de vocês com essas notícias, falando da sua firmeza, falando de como vocês lembravam tudo que nós ensinamos e como nos comportamos entre vós, vocês viram isso e lembraram do nosso testemunho, eu fiquei feliz. Essa é a vida. Amém? Essa é a vida. Nesses dias, o irmão Maurício pregou lá no acampamento, né? Sábado passado. E eu fiquei lá pensando, mas que coisa, esse irmão está pregando bem, mas bem. Ontem à noite eu fui evangelizar e há muito tempo que eu não acompanho o irmão Antônio. O irmão Antônio lá, já na primeira casa, abordou lá o rapaz lá e eu fiquei lá pensando, mas graças a Deus, olha o crescimento desse homem. Ele tinha resposta para, né? Eu quase dei uma glória lá do lado, né? Só assistindo ele, né, no evangelismo, graças a Deus. Quando o irmão Eric, domingo de manhã, deu esse testemunho sobre o Paraguai lá e o que Deus colocou no coração dele, eu penso assim, os Estados Unidos, é isso que eu penso. Eu sou de lá. Irmãos, é nada perto desse fruto aí. Nós vivemos por isso. Nós vivemos por isso. E eu falo para vocês, eu estava conversando com um irmão em Cristo, um amigo meu lá nos Estados Unidos ontem, e ele estava me falando da dureza dos corações norte-americanos. Ele falou, Mateus, há 2 anos que eu estou tentando ganhar alguém para Cristo. E é difícil. É difícil. Eu sei que é difícil, porque eu chego lá, você tenta entregar um folheto para a pessoa, de 10, 1 recebe. 9 rejeitam. E o pior é que entre os 9, provavelmente a metade, ou um pouco mais da metade, vai se dizer crente.
Mas assim, a atitude de negar é: o que você está fazendo? Não preciso disso. E domingo eles estão numa igreja evangélica. Esquisito esse povo. Coração muito duro. Eu louvo a Deus que eu fui chamado para o Brasil. Mãe, agora vocês estão pensando, eu acho que ele é louco mesmo. Não é, irmãos, não é. Fazer a vontade de Deus, seja aqui, seja na África, seja na China. Se é onde Deus quer que você esteja, amém. Aquele irmão Chris, meu irmão na fé, Chris, que veio aqui, pastor Chris, lá ou seja, ele é dos Estados Unidos, mas tem a missão dele lá em África, Malawi. A filha dele, com 17 anos, foi sequestrada, você lembra da história? Né? Ela escapou. Depois de ele foi aos Estados Unidos 3 meses. Depois de 3 meses, ele e a família voltou para a África. Quem faz isso? Ele foi comprar um terreno uns 2 anos atrás, depois que isso aconteceu. E foi comprar um terreno lá, comprou terreno, isso em outra cidade, porque ele ia começar outra igreja, outra cidade. Comprou terreno. E um dos motivos, ele falou, Mateus, um dos motivos que eu comprei era por causa das árvores. Tinha muitas árvores, era lindo o terreno. Paguei o cara, fiz o contrato com ele, tudo certinho, né? Tá com a escritura na mão. Voltei para casa, outra cidade. Passou 2 semanas, eu voltei lá para já começar assim, comprar os materiais, tudo. Ele falou, fui lá no terreno, cheguei lá, nem reconheci mais o terreno. Ele falou, Mateus, não tinha nenhuma árvore. Não tinha árvore nenhuma. Ele falou, fui procurar o ex-dono que tinha vendido para mim o terreno. Cheguei lá e eu falei para ele, não sei o que aconteceu, eu cheguei lá no terreno, lá não tem árvore nenhuma lá. E o rapaz falou, eu cortei. Ele falou, mas como assim você cortou? Ele falou, eu cortei e vendi. Mas como você cortou e vendeu? Ele falou, você comprou o terreno, você não comprou as árvores. Vocês sabem, ele é veterano da guerra de Afeganistão. Ele era das forças elites lá, especiais. Ele não sei quantas faixas pretas ele tem de artes marciais. Eu não estou brincando, estou falando sério. O homem, ele sabe matar você com as próprias mãos, se ele quiser. Ele falou, eu falo para você aí. Eu voltei para o carro, sentei na carro, abri a Bíblia e fiquei lendo e orando. Ele falou, o que eu queria fazer na hora, foi só por Deus que eu... Mas sabe, eu já vi esse homem chorando pelas almas africanas. Pessoas que eles não têm nada para oferecer a ele e à família dele. Ele chora e ele está lá feliz, em paz. O que é isso? Isso é viver. Isso é viver Cristo. Olha Filipenses 1, 21. Filipenses 1, 21. Filipenses 1, 21. Porque para mim o viver é Cristo, ou morrer é ganho. Olha Gálatas 2, 20. Estou crucificado com Cristo, não obstante, eu vivo. Porém, não eu, mas Cristo vive em mim. E a vida que agora vivo na carne, vivo-a pela fé do Filho de Deus, que me amou e entregou-se a si mesmo por mim. Quando eu olho para esse mundo, as pessoas que não conhecem Cristo, eu penso assim, que vida miserável. Que tristeza. Eu sinto muito por elas.
Graças a Deus que eu tenho Cristo. Olhar para a situação política desse mundo. Se a pessoa tem um pingo de bom senso, você percebe que esse mundo está louco. Ficou maluco. Nada faz sentido mais. Eu sei porque a grande maioria das pessoas usa drogas, lícitas ou ilícitas. Fica drogado o dia inteiro praticamente. Viciado em... Assim, tem tanta prática assim, você fica sabendo, você pensa, mas que perversidade, como aconteceu isso? Quando você não tem esperança nenhuma, você vai procurando alguma alegria, alguma coisa. Aí você faz isso, depois você fez um pouquinho, a carne já quer mais. E você faz um pouco mais, depois a carne quer mais. Daqui a pouco você está afogando assim naquela perversidade. Porque não tem esperança. Graças a Deus nós temos Cristo. Eu falo para vocês, irmãos, é incrível a vida cristã. Incrível. Eu, como criança, já fiquei em Nuremberg, Alemanha. Sabe o Nuremberg, Alemanha? Nuremberg, Alemanha, onde eles estiveram após a Segunda Guerra Mundial, onde estiveram lá as audiências, julgamento dos nazistas, os líderes nazistas. Eu já fiquei lá perto onde estiveram o julgamento, do lado do meu pastor pregando em ar público e eu entregando o folheto com meus pais. E ali eu aprendi alemão. Primeira alma que eu ganhei na minha vida era de um rapaz que era o pai era americano, a mãe era alemã. E eu conheci ele na escola alemã e ganhei ele para Cristo. Por que eu estava lá? Porque meus pais eram missionários. Naquele tempo, com 8 anos, aí agora vamos para frente, em 2011, com 28 anos de idade, eu estou lá no Alto Rio Negro. Os índios aceitaram Cristo. Eu entrei lá naquele rio lá, eu tinha medo de entrar lá. Eu já assisti o filme Anaconda. Agora tem que batizar esses índios lá. Irmãos, não precisa se batizar, salvação, não precisa de batismo. Amém, graças a Deus. Mas que vida, amém? Isso é duas coisas. Eu poderia, uma após a outra, que já aconteceu na minha vida, coisas que a vida cristã é aventura. Mas é Cristo, é viver Cristo. 1 Tessalonicenses 3:8, porque agora vivemos e estáis firmes, se estáis firmes no Senhor. Se vocês então, Paulo está falando, continuem produzindo esse fruto, então eu entendo que essa é a vida. Essa é a vida mesmo. Aí ele fala, estáis firmes no Senhor. Essa expressão é uma das expressões favoritas desse apóstolo Paulo. Ele usava muito. E não temos tempo para citar todas as vezes que ele usou, mas olhe Filipenses 4:1. Outra ocasião onde ele usou Filipenses 4:1. Portanto, meus amados e muito queridos irmãos, minha alegria e coroa, estai assim firmes no Senhor, meus amados. Olha Efésios, por favor, Efésios 6. Efésios 6, verso 10. E finalmente, meus irmãos, sede o quê? Fortes no Senhor e na força do seu poder. Verso 11. Revesti-vos de toda a armadura de Deus, para que possais, estar firmes contra as astutas ciladas do diabo. Ou seja, verso 14. Portanto, estai firmes, tendo cingidos os vossos lombos com a verdade e vestido a couraça da justiça. Ou seja, sim, salvação é pela graça. Mas sabe o que Deus quer? Ele quer que sua vida seja frutífera.
E para que ela seja frutífera, você tem que estar firme. E isso exige o quê? Constância. Você vai cair, mas sabe, olha, o justo cai quantas vezes? 7 vezes. E se? Sabe a definição do homem justo em Provérbios? Não que ele nunca cai, mas que ele levanta. E graças a Deus, pela graça e força do Senhor, se você cai, você pode se levantar. E ó, a pessoa pensa, cai, eu não estou falando de grande pecado. Sabe o que é cair? Não ler a Bíblia hoje como você devia ter lido. Não orar como você devia ter orado. Não evangelizar como você deveria ter evangelizado. Ou responder para sua esposa sem paciência e brigar com ela. Para os améns. Amém? Cair não é só sair fumando. Cair, gente, em questão de afastar do Senhor, é isso. Você faz aquilo e perde a comunhão. Graças a Deus, a Bíblia fala, orai sem cessar. Nosso relacionamento com Cristo é de cada segundo, cada momento. Eu vou vivendo e pensando nele, o que agrada a Ele. Se eu falei aquilo para o colega de serviço, salvo, não importa. Aquilo que eu falei deu testemunho de Cristo. Se não, então eu dentro de mim preciso resolver isso. E se foi feio mesmo, eu chego lá e falo, eu sou cristão, desculpa, não devia ter falado assim para você. A carne não gosta disso. Mas isso é o bíblico, isso é o que agrada a Cristo, quer dizer, amém? Irmãos, vamos terminar aqui, 1 Tessalonicenses 3, verso 9. Porque que ação de graças poderemos dar a Deus por vós, por toda a alegria com que nos regozijamos por vossa causa diante do nosso Deus. Paulo falou, eu posso, no caso, ele falou, eu posso me regozijar por vossa causa diante de nosso Deus. E ele dava ação de graças. Amém. A minha carne é ruim, é igual a sua. E tem dias que, assim, minha carne fala, Mateus, por que você não volta para a pátria lá, Mateus? Mas eu falo para você, todo dia que eu acordo e oro e medito na palavra de Deus, eu dou graças a Deus por esse ministério. E eu não me sinto digno de ter esse ministério, ser pastor. Isso é verdade. Mas eu louvo a Deus pelos irmãos. E dou graças a Deus por aquilo que os irmãos estão fazendo, o que está acontecendo nas suas vidas. Amém? E se em algum momento sair uma feiura da minha carne, por favor, saiba que eu sou carnal igual você. E infelizmente tem hora... E sabe uma coisa? Eu falei isso para minha esposa. Eu falei, Jody, eu estou notando uma coisa. Com a idade, eu estou ficando menos paciente. Eu já era uma pessoa impaciente. Mas hoje a paciência está tão curta, tão pouco. Eu falei, Deus tenha misericórdia desse homem vil mesmo. Eu não tenho paciência. Parece que Deus tenha misericórdia. Eu tenho que orar mais. Né? O irmão Antônio, ontem à noite a gente estava... Ele estava evangelizando o cara lá. E ele estava evangelizando bem, com paciência. Depois de alguns momentos eu já estava pronto para ir embora. O cara não quer, vamos embora. Mas não deve ser assim. Né? Tem que ter paciência, tem que dar chance para a pessoa. Né? Então, cada um tem nossa luta, cada um tem o pecado que tão perto nos rodeia. Amém? Então, talvez sua seja outro, mas o meu é impaciência, tem que ser mais paciente. Mas o problema é que, sabe como você aprende a ser paciente? Sendo paciente. Agora, se tem um país para aprender paciência, é o Brasil, amém? Hoje nós fomos na UAI. Eu fui lá, marquei 2 horários, gente, 2 horários marcados. Cheguei lá na recepção, ela me deu uma senha. Eu falei, não, mas eu marquei
2. Ela falou, sim, mas você vai lá, você vai esperar, eles vão te atender, depois você entra na fila de novo, guarda e você pega outro, ceia. Eu falei, mas moça, eu marquei 2 horários, né? Já está marcado. E se eu for lá, tem que esperar e perco a hora esperando? Ah, não, mas é assim que funciona, moço. Não vai perder. Eu falei, tá bom. Deus está ensinando paciência para o Mateus. Aí sabe o que aconteceu? Terminamos, deu certo. E a moça que me atendeu, que nós atendemos, foi super bem, graças a Deus por ela. Nós fomos lá, voltamos para a fila. A fila agora, quando eu cheguei, a fila estava dentro do prédio. Quando eu voltei, a fila estava fora do prédio, assim, subindo, passeio. Amém, graças a Deus. Paciência, amém? Vamos parar aqui. Vamos se colocar em pé. Amém.